Voltei, pessoal. Ai, meu celular até caiu aqui que o suporte não segurou. Então tô meio atrapalhada hoje. Mas enfim, eu havia falado, quer dizer, eu tava falando, né, na primeira parte sobre a tendência liberal, né, que eu expliquei pra vocês que a tendência, as tendências pedagógicas, elas são divididas em liberal e progressivista, né, progressista, perdão. Em tendência liberal e em tendência progressista. E na tendência liberal nós temos 4, né? Deixa eu só falar aqui para não errar, deixa eu voltar aqui. A pedagogia liberal, né, ela tem 4, são divididas em 4, que é a tradicional, que eu já falei para vocês, a renovada progressivista. Ó, confunde muito, por isso que às vezes eu confundo, porque dentro da pedagogia liberal nós temos a renovada progressivista e a outra parte das tendências é a progressista, então não tem o VI aí. Então eu já falei pra vocês sobre a pedagogia liberal tradicional, a liberal renovada progressivista, a renovada não diretiva, que também é conhecida como a escola nova, e a tecnicista. Eu falei pra vocês que só faltou falar sobre a tecnicista. Depois que eu falar sobre a tecnicista, aí eu vou entrar pra falar sobre a pedagogia progressista. Não tem o VI, então é progressista. E dentro da pedagogia progressista nós temos a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Deixa eu arrumar meu slide aqui. Esse slide, gente, eu me perco toda. Tendência liberal tecnicista. Bom, qual é o papel da escola nessa tendência tecnicista? Liberal tecnicista, né? A escola, ela funciona como modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes, né, para o mercado de trabalho, transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas, né? Então, a escola, nessa tendência tecnicista, é o de preparar indivíduos que sejam competentes para o mercado de trabalho, né? Então, nessa tendência, a escola, né, o papel da escola é de modelar o comportamento humano, né? Para que as pessoas se tornem competentes para o mercado de trabalho. E quais são os conteúdos de ensino desta tendência tecnicista? São as informações, princípios científicos, leis e entre outras coisas. E são estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica por especialistas. O material instrucional encontra-se sistematizados nos manuais, nos livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais e entre tantas coisas. Os métodos de ensino, né, são os procedimentos e as técnicas necessárias que assegurem a transmissão e a recepção de informações. E qual que é o relacionamento entre professor e aluno na tendência tecnicista? A relação professor e aluno, elas são estruturadas, né, e objetivas, com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria conforme um instrucional eficiente e efetivo em termos de resultados da aprendizagem. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. E o professor, ele é apenas um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo ao professor empregar o sistema instrucional previsto. E os pressupostos desta aprendizagem, né, são as seguintes: as teorias de aprendizagem que fundamentam a pedagogia tecnicista dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho, né? O bom ensino, ele depende da organização eficiente das condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. O ensino, ele é um processo de condições através do uso reforçado
de respostas que se deseja obter. Então, né, os pressupostos de aprendizagem, né, como eu disse, dizem que aprender uma questão de modificação do desempenho é o bom ensino que depende da organização eficiente das condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. O ensino é um processo de condições através do uso reforçado de respostas que se deseja obter. E as manifestações dessa tendência são as leis 5.540/88, 68 na verdade, desculpa, e 5.692 de 71, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco, ver essa lei é importante. Agora, como eu falei da última, né, da liberal, agora a gente vai falar sobre as tendências progressistas. São 3, né? E a primeira é a tendência progressista libertadora. O papel da escola nessa tendência, né, é a atuação não formal. A educação em geral é uma atividade onde professores e alunos envolvidos corajosamente em postura de intervenção, né, mediatizados pela realidade a qual aprendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, com a finalidade de atuarem nela, no sentido de transformação social. Tanto a educação tradicional, que é conhecida como a bancária, né, que como eu disse, o aluno ele só recebe as informações, né, as verdades do professor, ele só recebe e depois deposita aquilo na prova, né? Então é como se ele fosse um banco. Quem falou isso foi Paulo Freire, né? Ele era contra isso também. Ele falou que o aluno ele era visto como um banco, né? Onde você deposita lá seu dinheiro e depois você pega, né? Então é isso. Né? E tanto a educação tradicional, que é conhecida como educação bancária, que visa apenas depositar informações sobre o aluno, né? Quanto a educação renovada, que pretende uma libertação psicológica individual, são domesticadoras, pois em nada contribuem para revelar a realidade social de opressão. Já a educação libertadora, né, que é já da tendência progressista, ao contrário dessas duas, né, da tradicional e da renovada, ela questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, né, visando a uma transformação. Daí ser uma educação crítica. Então a tendência progressista libertadora, ela visa, né, ser uma educação crítica, para que seja, né, questionado, para que as pessoas sejam questionadoras, sejam pessoas críticas. Então, nessa libertadora, visa uma educação crítica. Os conteúdos de ensino são denominados temas geradores. Eles são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, né? E os conteúdos tradicionais são recusados porque cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprios, ainda que de forma rudimentar, né, dos conteúdos necessários dos quais se parte. O importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação, né, com a experiência vivida. Então, a transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada uma invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge do saber popular. Se forem necessário texto de leitura, estes deverão ser regidos pelos próprios educandos com a orientação do educador. Os métodos de ensino, né? Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda entre educadores e educandos uma relação de autêntico diálogo, aquela em que os sujeitos do ato de conhecer-se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Então, o diálogo ele engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer, educador e educando, educando e educador.
E os passos da aprendizagem, né? São a codificação, decodificação e problematização da situação, que permitirão aos educandos um esforço de compreensão do vivido, até chegar a um nível mais crítico do conhecimento da sua realidade, sempre através da troca de experiência em torno da prática social, né? Então, gira em torno da prática social, tornando, né, um sujeito crítico. Perdão. E se nisso consiste o conteúdo do trabalho educativo, né? Dispensam-se um programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem, formas essas próprias da educação bancária, né? A educação tradicional. Portanto, são domesticadoras. Entretanto, né, admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador e educandos no processo de grupo. E, às vezes, a autoavaliação ela é feita em termos dos compromissos assumidos com a prática social. Deixa eu mudar o slide aqui. O relacionamento professor e aluno, né? No diálogo, como método básico, a relação é horizontal, né? Então, o professor não está acima do aluno, e onde, né, o educador e educando se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. Então, eles estão na posição horizontal, né? Então, o aluno está aqui, o professor está aqui, e ninguém está acima um do outro. Os dois são posicionados como sujeitos de conhecimento. O critério de bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde consistência. Elimina-se, né, por pressuposto, toda relação autoritária. Também não tem relação autoritária, né, porque eles estão na relação horizontal, sob pena de esta inviabilizar o trabalho de conscientização, de aproximação de consciências. Trata-se, então, né, de uma não diretividade, mas não no sentido do professor que se ausenta, né, como Rogers nos explica, mas que permanece vigilante para assegurar ao grupo um espaço humano, para dizer sua palavra, para se exprimir sem se neutralizar, né, formando, sim, então, um sujeito crítico, questionador, né, que ele se exprime sem se neutralizar. E quais são os pressupostos de aprendizagem nessa tendência, né? É aprender, né? O aprender, ele é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. O que o educando transfere, em termos de conhecimento, é o que foi incorporado como resposta às situações de opressão, ou seja, seu engajamento na militância política. As manifestações nessa tendência libertária, nessa tendência libertária, é de Paulo Freire, né? Paulo Freire manifestou aí suas ideias sobre essa tendência. Não é libertária, gente, é libertadora. Esses nomes me confundem muito. Então eu falei sobre a libertadora, né? Que é da tendência progressista. A gente tem duas, né? As tendências são divididas em duas e cada uma delas tem as outras tendências. Então, são as liberais e as progressistas. E dentro das progressistas eu já falei a libertadora, agora eu vou falar sobre a tendência libertária. A pedagogia, né, eu vou falar sobre dentro agora da tendência libertária. A pedagogia, ela espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos
num sentido libertário e autogestionário. A ideia básica é realizar modificações institucionais, partindo dos níveis de ordem mais baixos, que em seguida vão contaminando todo o sistema. A escola ela promoverá mecanismos institucionais como assembleias, conselhos, eleições, associações e entre outras coisas, né? Para que quando for atuar fora da escola se engaje e leve o que aprendeu, né? Para as instituições e fora dela. Para essa tendência, o desenvolvimento social só se realiza no coletivo, com outras pessoas, né? Então, o desenvolvimento social você não pode se desenvolver sozinho, você tem que estar, né, dentro de um coletivo com outras pessoas. A autogestão, gestão de uma coletividade por ela própria, é assim o conteúdo e o método, né, que resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. A pedagogia libertária ou pedagogia institucional, que também a pedagogia libertária também é conhecida como pedagogia institucional, ela pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento da ação dominadora do Estado, que tudo controla, os professores, os programas, provas, etc., retirando a autonomia. Os conteúdos de ensino dessa tendência libertária são, né, as matérias elas são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. Elas são instrumentos a mais, porque nesta o importante é o conhecimento adquirido nas experiências vividas pelo grupo, né? Porque, como eu disse, o desenvolvimento social só se dá no coletivo. Então, o importante nessa tendência é o conhecimento adquirido nas experiências vividas pelo grupo, né? Especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. O conhecimento aqui nessa tendência não é analisar as coisas para criar fórmulas matemáticas, mas sim de analisar para descobrir respostas às necessidades e às exigências da vida social. Né? Então, esses são os conteúdos de ensino, né? Eles levam em conta, né, o importante é o conhecimento adquirido nas experiências que são vividas pelos alunos em contato com o grupo, né? Porque, como eu disse, o desenvolvimento social não se dá sozinho, ele só pode se dar se estiver num coletivo, dentro de um grupo, né? E os métodos de ensino, o método de ensino dessa tendência, ele se baseia na vivência do grupo, como eu disse para vocês, né? Na autogestão que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição, graças à sua própria iniciação e sem qualquer forma de poder. Trata-se de colocar nas mãos dos alunos tudo o que for possível, o conjunto da vida, as atividades e a organização do trabalho. E a organização do trabalho no interior da escola, menos a elaboração dos programas e a decisão dos exames que não dependem nem dos docentes e nem dos alunos. E a relação entre professor e aluno nessa tendência, né? A relação entre professor e aluno considera todos os métodos à base de obrigações e ameaças, ineficazes e perigosos. Considera que os professores e alunos são diferentes, então não tem mais a relação horizontal, né? Mas não descarta a possibilidade do professor se colocar a serviço do aluno, sem impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em objeto, diferente da pedagogia tradicional. Então, o professor ele é um orientador e um catalisador, ele se mistura ao grupo para uma reflexão comum, né? E os pressupostos dessa aprendizagem, né, da aprendizagem nessa tendência, as formas burocráticas das instituições que existem por seus traços de não se referirem a uma pessoa em particular, mas as pessoas em geral, comprometem o crescimento pessoal. A maneira como se empenham na aprendizagem informal, na aprendizagem através de grupo e na negação de toda forma de repressão, buscando favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. E as manifestações, né, os pensadores que se manifestaram nessa tendência é o Freinet e o Miguel González Arroyo.
Agora tem só mais uma tendência que está dentro da progressista, né? Tendência liberal e tendência progressista. Eu falei pra vocês que a tendência liberal ia ser só 3, né? A tendência progressista é só 3, a tendência liberal são 4, né? São divididas em 4. Então, a tendência crítico-social dos conteúdos, né? É a última da tendência progressista. Então, eu vou falar pra vocês sobre a tendência crítico-social dos conteúdos. Qual é o papel da escola nessa tendência, né? A tarefa da escola, né, o papel da escola nessa tendência é a de propagar os conteúdos abstratos, mas vivos, concretos, sem separar das realidades social, né? Então, tem os conteúdos abstratos, né, os conteúdos, mas que eles se separam das realidades sociais, né? Sem se separarem das realidades sociais, né? Não podem se separar das realidades da sociedade, né? Das realidades sociais. E para esta tendência, né, trazer o social para a escola é uma forma de transformar a sociedade. Os conteúdos de ensino são os conteúdos culturais universais, os quais não basta apenas ensinar, é necessário, né, que eles estejam ligados de forma inseparável do seu significado humano e social. Essa maneira de conceber os conteúdos do saber não estabelece uma contradição entre a cultura de grandes conhecimentos e a cultura popular, mas sim estabelece uma continuação, né? Uma continuação em que, de forma progressiva, se passa da experiência imediata e desorganizada para o conhecimento sistematizado. E qual que é a postura, né, desta pedagogia dos conteúdos, né? A pedagogia dos conteúdos, pois o nome dela é a tendência crítico-social dos conteúdos, né? Então, ela é conhecida como a pedagogia dos conteúdos. Então, essa postura, né, a postura dessa pedagogia é a de introduzir o conteúdo, que eu falei para vocês, o conteúdo abstrato, e, ao mesmo tempo, realizar uma reavaliação crítica desses conteúdos, de acordo com a realidade social, né? Ela trata-se do professor dar acesso aos conteúdos, ligando-os com a experiência concreta, mas proporcionando elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar as ideias propagadas da visão dominante e romper com ela. Então, né, a postura dessa pedagogia, né, de introduzir o conteúdo e, ao mesmo tempo, realizar uma reavaliação crítica desses conteúdos que vão ser introduzidos, né? Então, trata-se do professor dar acesso aos conteúdos, ligando-os com a experiência concreta, né? Mas proporcionando elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar as ideias propagadas da visão dominante e romper com ela. Por isso que, a partir do saber, se chegará ao engajamento político, mas não o inverso, pois corre o risco de afetar aquilo que o saber possui de específico e cair numa pedagogia ideológica, assim como a tradicional e a escola nova. E os métodos de ensino, né? A questão dos métodos, eles dependem dos conteúdos, pois se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber ligado às realidades sociais, então é preciso que os métodos eles favoreçam, né, a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos e que esses alunos eles possam reconhecer nos conteúdos, né, o auxílio para o seu esforço de compreensão da realidade. Então, não se trata da transmissão do saber, né, como foi falado na pedagogia tradicional. Então, não se trata somente dessa transmissão, né, e nem da investigação da descoberta ou da livre expressão das opiniões, como se a criança pudesse criar sozinho o saber, como na pedagogia renovada. E já a relação professor-aluno, o conhecimento ele é o resultado das trocas que acontecem através da interação entre o meio e o sujeito, e sendo o professor mediador. Então, a relação do professor e do aluno ele consiste em manifestarem condições para que os alunos, né, para que tanto os alunos quanto os professores eles possam colaborar em progredir. Então, o papel do adulto é insubstituível, mas é importante também a participação do aluno no processo, ou seja, né, o aluno com seu conhecimento prévio, ele participa na busca da verdade ao confrontá-la com os conteúdos e modelos expressos pelo professor. Vygotsky fala disso, né?
E os pressupostos da aprendizagem, né? O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente. Isso é a zona de desenvolvimento proximal, de que trata Vygotsky, que depois vocês pesquisam. Ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe. O grau de envolvimento, né, na aprendizagem depende da prontidão e disposição do aluno, quanto do professor e do contexto da sala de aula. O professor ele precisa compreender o que os alunos dizem ou fazem. O aluno precisa compreender o que o professor procura dizer-lhes, né? A transferência da aprendizagem se dá a partir do momento da síntese, isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. E assim resulta com clareza que o trabalho escolar precisa ser avaliado, não como julgamento definitivo e dogmático, né, do professor, mas como uma comprovação para o aluno do seu progresso em direção a noções mais sistematizadas. E quais foram as manifestações, né? Quais as pessoas que manifestaram suas ideias nessa pedagogia crítico-social dos conteúdos? Foi Snyders, Charlot e Dermeval Saviani, tá? Então depois vocês pesquisem mais, caso vocês queiram. Então a gente já tá chegando ao final dessa aula, foi um pouquinho mais longa, né? E foi dividida em 2 partes de 30 minutos, né, cada uma. E é isso. Se depois, né, vocês quiserem pesquisarem mais, tem bastante material na internet sobre tendências pedagógicas, porque como eu disse, é importante, né, que nós professores conhecemos isso. Por quê? Porque as tendências, elas são o norte, né, pra gente. Porque como eu disse, né, o Lucchesi, né, ele diz que a pedagogia ela não pode ser entendida, né, e praticada na escola sem que se tenha clareza do seu significado. Então é importante que a gente entenda todas essas tendências, todos os significados dessas pedagogias, né? Então é preciso, né, que se busque o sentido da prática docente. Deixar claro para o aluno, entender o que cada tendência nos falam, né? Entender qual que é o papel da escola em cada uma dessas tendências. Os pensadores também, né? Eu falei para vocês quais foram as manifestações, quais os pensadores que manifestaram em cada tendência. Então, né, tem o Lucchesi, que apresentou apresentou a educação redentora, a educação reprodutora e a educação transformadora da sociedade, né? O Lucchesi, ele deu as 3 tendências filosóficas e o Libânio, que deu as tendências pedagógicas. Então, Lucchesi apresentou as 3 tendências filosóficas, que é a educação redentora, a educação reprodutora e a educação transformadora da sociedade. E o Libânio, né, ele nos trouxe a abordagem das tendências pedagógicas, que ele organizou em 2 grupos, que é a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, né? E eu falei para vocês que a pedagogia liberal, ela tem 4 formas, né? Que é a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva, que também é conhecida como escola nova, e a tecnicista. E a pedagogia progressista, ela é subdividida em libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos, também conhecida como pedagogia dos conteúdos, né? Então foi isso, já tá dando os 30 minutos de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse é um tema muito importante para que a gente possa conhecer. É muito importante, né, como eu falei para vocês, o conhecimento dessas tendências, porque para Lucchesi a gente precisa entender o significado, né, para que a pedagogia possa se ter na escola. Então ela precisa ser compreendida, entender se o significado é importante para que a gente possa desenvolver nosso trabalho dentro das salas de aulas, né, para que a gente possa compreender o aluno, para que o aluno possa ter seu significado aí, né, da educação para ele. Então essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho mais demorado, mas é isso. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando até aqui e até a próxima semana. Segunda-feira tem mais vídeos, né? Segunda-feira, dia 15, é feriado, mas mesmo assim eu vou postar. Muito obrigada, gente. Tchau.